De acordo com o Google, cada usuário está exposto a centenas de estímulos de compra todos os dias. São tantos anúncios, tantas mensagens disputando o espaço, que o tempo de atenção se torna o recurso mais precioso desse século. E, como o Ícaro de Carvalho costuma dizer, marketing é transformar segundos em minutos. Mas como transformar segundos em minutos através dos criativos? O que os maiores players do mercado sabem que a gente não sabe? Nos últimos 3 anos eu me dediquei a responder essa pergunta. Eu mergulhei fundo no universo do design de criativos, analisando campanhas de lançamentos e observei os criativos dos maiores players do mercado digital brasileiro. Então, pessoas como Érico Rocha, Pedro Sobral, Leandro Ladeira, Thiago Finch, Pablo Marçal, Ícaro de Carvalho e tantos outros que dominam a arte de capturar e reter a atenção. Depois desses 3 anos de pesquisa, estudo e prática, eu percebi algo em comum nos criativos que performam, que realmente performam. Existe uma fórmula, uma estrutura em 6 partes, que embora simples, é altamente eficaz. E hoje eu quero compartilhar essa fórmula com você, e ao longo desse vídeo eu vou te guiar por cada uma dessas etapas, para que você também consiga aplicar essas estratégias e criar anúncios que não só chamem a atenção, mas que convertam de verdade. Para começar, a gente precisa falar sobre a importância do design. Então, se você se pegou clicando nessa thumbnail, nessa capa desse vídeo, você já sabe do que a gente está falando. O design de um criativo é como uma embalagem. Ele precisa ser visualmente atraente, instigante e capaz de capturar o olhar de quem passa. Mas, mais do que isso, ele precisa fazer a pessoa parar e prestar atenção no seu produto. Os maiores players entendem que marketing é um jogo de atenção. E nessa batalha, a embalagem do criativo é uma das armas mais poderosas. Um dos primeiros passos é dominar o básico, o famoso arroz com feijão bem feito. E pode parecer óbvio, mas muitas pessoas se esquecem disso. Criativos claros, diretos e que falam a linguagem do público-alvo são os que realmente se destacam. Muitas vezes a gente tenta complicar o design, achando que a gente precisa adicionar muitos elementos, enfeitar demais. Porém, um design simples, com uma mensagem direta e objetiva, tem muito mais chance de ser eficaz. Para isso, eu vou pedir a licença para o Nelson, um dos meus professores, para mostrar um criativo que ele desenvolveu. Veja o antes e depois. Os dois são simples, mas tem uma diferença. As informações estão mais claras na segunda imagem, o que causou um aumento nas vendas, de 1 para 10. Alguns ajustes, como uma imagem mais clara e uma organização do texto baseada em alguns princípios do design, como o contraste, a hierarquia e o alinhamento, fazendo você no primeiro momento ler o texto Viajar de Executiva, que é o texto em destaque, e ele é o ponto de atenção que vai te fazer ler o resto. Depois disso, você vai acompanhar a frase completa até a CTA. Toque em Saiba Mais. Não vai demorar muito para você assimilar e entender que o casal tá em um avião, o que vai gerar uma identificação, tendo em vista que o público são casais que têm interesse no assunto e gostam ou querem viajar. Isso leva à importância das imagens. Além do layout, a direção do olhar e os gestos do personagem principal também tem um papel enorme na composição. Se o personagem está olhando ou apontando para algo em específico, nossos olhos seguem essa direção, direcionando automaticamente a nossa atenção no que é mais importante na imagem. Quando você aplica ela bem, essa técnica, ela permite que você guie o olhar das pessoas, causando uma hierarquia de forma intencional. Além disso, as imagens também transmitem sentimentos. Então, em um criativo de inscrições abertas, onde o que impera é a felicidade, faz muito mais sentido uma imagem feliz e alegre do expert ou da imagem que você pegue no banco de imagem, tanto ela de IA também, do que uma imagem triste ou séria. Pronto, agora a gente já sabe que a primeira regra é garantir que o público entenda de forma clara o que você está oferecendo. E isso vale para a nossa segunda parte, que é a congruência entre o criativo e a página de destino. Seja ela uma página de captura, uma página de vendas ou qualquer outra página que você tenha o controle, não adianta nada você criar uma expectativa no anúncio
e ao clicar, o lead ou a pessoa, eu prefiro chamar de pessoa, se depara com algo totalmente diferente. Manter essa consistência visual entre o criativo e a página é uma prática muito recorrente dos maiores players do mercado digital. E foi isso que o Leandro Ladeira e o Érico Rocha fizeram nessa campanha de Black Friday. Veja como os criativos se conversam com a página de captura e logo com a página de vendas também. Uma dica pessoal é que você inclusive use a página de base para desenvolver os anúncios. Então pega a imagem, repita padrões e replique isso nos criativos. Inclusive não vai ser problema nenhum você transformar a primeira dobra da página em um criativo. Fica a dica. Outro ponto essencial, que já é o nosso terceiro, é a imagem do expert. Em muitos casos a imagem do expert vai ser uma vantagem, mas nem sempre é o melhor caminho. E esse é um erro muito comum no mercado digital. Perceba, eu não estou falando que isso é errado, usar a imagem do expert é errado. Eu estou falando que usar demais, usar demasiadamente é um erro. Então de 10 criativos, os 10 têm a imagem do expert, isso para mim é um erro. Isso aqui, além de ser um ato de preguiça, é uma falta de criatividade tremenda. Então por que não buscar novas abordagens? Ao invés de usar a imagem do expert em tudo, teste formas diferentes de apresentar aquele criativo. Então dá para você mesclar os criativos entre mockups, bônus que a pessoa receberá, imagens de banco de imagem ou imagens de IA e criativos sem imagem nenhuma, apenas textos. Inclusive você pode apresentar a foto do expert de uma forma diferente, como esses criativos aqui do Ladeira. Então eles são imagens de IA, porém é ele. Perceba que a quebra de padrão e vai totalmente na contramão do mercado do comum. Alguns são tão estranhos e tão toscos que me fazem parar para ler. Então teste, não fique preso apenas à imagem do expert. Teste, teste e teste. E isso nos leva ao quarto ponto. Na hora de testar os criativos é fundamental a gente lembrar do conceito de positivo e negativo. Ter uma variação entre criativos claros e escuro para teste AB ajuda a gente a entender o que funciona melhor com o público. Então, criativos claros eles podem transmitir leveza e acessibilidade, enquanto o escuro pode comunicar seriedade e mistério. Isso é o que a teoria das cores diz, mas a gente vai ignorar ela agora. Então, independente do escuro e do claro, a gente vai usar para fazer teste AB. Essa diversidade vai permitir a gente descobrir qual abordagem gera mais engajamento e conversão. Por exemplo, olhe esses criativos do novo mercado, como variam entre claro e escuro. Eles não ficam presos apenas a um fundo. Manter a identidade visual consistente é importantíssimo para qualquer campanha de marketing, seja ela um lançamento ou um perpétuo, mas não tenha medo de quebrar algumas regras de vez em quando. Aprenda a regra, aplique e quebre ela conscientemente. E esse será o nosso quinto ponto. A quebra de padrão, quando bem utilizada, pode gerar um impacto significativo. Pense agora em um anúncio de última chamada, as inscrições estão encerrando ou o carrinho fecha amanhã. Adicionar um toque de mistério, algo escuro, preto, com vermelho, pode criar uma sensação de urgência e provocar ação imediata. Mesmo que a identidade visual da campanha não tenha vermelho, essa é a hora que você tem a permissão para quebrar ela. E isso vai ser totalmente intencional. Quando você for segmentar o seu público, leve em conta as diferenças de abordagem para homens e mulheres. Eu recomendo que você faça uma personalização nos criativos e crie um conteúdo que fale diretamente com cada um. Mas não só isso, ajuste também a imagem para gerar identificação, assim como o Leandro Ladeira fez nesses criativos. Então ele manteve o mesmo título, o mesmo texto, inclusive não tem CTA, mas ele trocou a imagem para gerar identificação. Por fim, nosso sexto ponto, e não menos importante, design é mais do que estética. Como dizia Steve Jobs, design's a really loaded word. I don't know what it means. And so we don't really talk about design a lot around here. We actually just talk about how things work. Most people think it's how they look,
but it's not really how they look, it's how they work. Ou seja, a função vem antes da estética. Parece meio contraditório, né? A gente passa a nossa vida inteira acreditando que design está diretamente relacionado com algo belo, algo bonito, mas não. Pensa comigo agora, se há um criativo feio, esteticamente falando, mas que está convertendo, e vem um criativo bonito, com os princípios do design, mas que não converte, qual dos dois você vai preferir? Provavelmente o primeiro, certo? Aquele criativo bonito, ele não vale de nada se ele não converte. Design é um meio, a função dele é passar a mensagem da melhor forma para o público certo. Se ele cumpre com isso, ele funciona. Seus criativos precisam funcionar de maneira prática para comunicar a mensagem de forma clara e atraente. Aqui, a importância dos testes AB não pode ser subestimada. Testar diferentes combinações de cores, imagens e textos pode te ajudar. A mistura de elementos, como as fotos do expert, mockups e até imagens de bancos de imagem, pode ser poderosa, mas sempre equilibrando com a simplicidade. Muitos erram ao confiar demais nas imagens dos experts, ficando presos a um único estilo, foto do expert, texto e CTA, sendo que muitas vezes o que realmente impacta é inovar, é ter clareza e a relevância da mensagem. Então, ao desenvolver seus criativos, lembre-se, o simples funciona. Observe o que os grandes players do mercado estão fazendo, mas traga também a sua voz única. Porque no final das contas, o que faz um criativo se destacar é a capacidade de criar conexão genuína com o público, de trazer algo novo e autêntico. E embora eu tenha jogado muita informação em você hoje, se há algo para lembrar ao criar um criativo que realmente converte, é dar às pessoas um motivo para clicar. Isso é conversão. Tornar seus criativos óbvios e fáceis de entender. E para te ajudar, você pode até salvar esse guia para consultar sempre que você for fazer um criativo futuramente. Eu vou colocar o link para baixar aqui na descrição desse vídeo. E aqui está o ponto. O seu próximo criativo pode ser que ele não seja perfeito, ou o que vier depois, ou até o seguinte. Mas adivinha, não existe criativo perfeito. A todo momento o mercado está mudando, as pessoas mudam, o interesse das pessoas mudam, e isso exige outra estratégia. Então as estratégias mudam. Os criativos não são uma ciência exata. E para cada estratégia que eu apresentei nesse vídeo, são apenas estratégias. Para cada uma delas que eu apresentei, há dezenas de exemplos e contra-argumentos. Mas às vezes a gente precisa aprender a regra para depois quebrar. E contanto que você implemente tudo que eu ensinei nesse vídeo, nessa aula, em todo o criativo que você fizer, você vai melhorar cada vez mais. E embora eu não possa garantir que seu próximo criativo converta absurdamente, eu tenho certeza de uma coisa: se você continuar testando, você vai melhorar cada vez mais. Mas não basta o criativo converter. Isso não é suficiente para uma pessoa comprar. Depois que ela clica no seu criativo, ela precisa entender o que está na sua página. Sua página precisa ser clara. E caso você queira aprender a fazer uma página estratégica, se inscreva nesse canal e ative as notificações, porque esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Te vejo lá.